Wilson Moura, da TV Municipal. Estamos aqui no escritório da doutora Catiane Canteiro, né? Doutora Catiane, vamos falar 5 anos, meus parabéns pelo aniversário. Wilson. A você, a todos os colaboradores, a todos que trabalham por esse escritório, mas eu ia deixar para que a doutora Catiane nos falasse sobre as histórias do escritório, desde o início da vida, né? O início começo há 5 anos atrás, como que foi essa caminhada, os fatos marcantes. A senhora? Agradeço muito a TV Municipal, o senhor doutor Wilson está aqui conosco, comemorando 5 anos de escritório jurídico Catiane Canteiro. 5 anos já estamos aqui, mas a nossa caminhada tem até um pouquinho mais. Quando eu era criança, minha mãe deu o livro A Ira dos Anjos, de Sidney Sheldon, para eu poder estar lendo. E eu me apaixonei pela história da personagem Jennifer Baker, que ela queria ser advogada, e eu fiquei encantada, e desde criança já falava para minha mãe, quando eu crescer quero ser advogada, aquela história de criança. A gente cresce, casa, às vezes a vida não nos permite realizar alguns sonhos, até que um dia eu tive essa oportunidade de poder começar a fazer a faculdade, e mesmo com muita luta, com muita dificuldade, eu paguei a matrícula e eu passei todo o ano sem pagar, no primeiro período, sem pagar qualquer mensalidade. E quando foi no outro ano, para poder continuar, eu fiz o parcelamento de todo aquele tempo todinho que estava atrasado, peguei cheques emprestados, peguei dinheiro emprestado e com muito sacrifício eu consegui um estágio no TJ para poder estar pagando uma parte e pedindo a uma tia minha para poder me ajudar com um valor bem pequeno para poder completar, para pagar entre faculdade e mensalidade, tanto atrasada como atual, e mais a passagem. E já teve algumas vezes, eu ir para a faculdade sem o dinheiro da passagem para retornar. E chegar na faculdade e contar com a ajuda de algum colega para estar voltando para casa. E teve até uma vez que no ônibus eu tive que pedir ao motorista se ele deixaria faltar 60 centavos para eu poder entrar, para voltar para casa, e ele não deixou. E um passageiro viu e falou assim, não, pode deixar que eu te dou esses 60 centavos. Eu lembro quando eu sentei no banco e eu falei assim, Senhor, eu poderia reclamar por eu não ter o dinheiro da passagem, mas eu ainda te agradeço a oportunidade, porque mesmo minha dificuldade, eu estou aqui para poder estudar. Então foi assim que eu fui conseguindo fazer minha faculdade com muita dificuldade. Logo depois consegui arrumar 2 empregos, fora o estágio, mas 2 empregos de cuidadora de idosos. Eu trabalhava os fins de semana com uma e outro fim de semana com outra. Então eu saía de casa no sábado 4 horas da manhã, trabalhava sábado, domingo, segunda-feira ia direto para o estágio, depois ia direto para a faculdade e retornava em casa somente lá para as 6, 7 horas da noite. E assim foi a semana inteira estudando, cuidando de filho. Meu filho na época tinha seus 10 anos. No 5º período fiquei grávida. Então uma outra luta, muitas pessoas falavam que era para eu parar, não teria como eu continuar com a minha filha, mas graças a Deus sempre tive, minha sogra sempre foi muito abençoada comigo, sempre me ajudou muito. E com 40 dias eu tive que levar minha filha para a faculdade junto comigo. Então já dei mamar para ela, estando aqui mamando de um lado e no outro caneta e caderno ali copiando a matéria do quadro, que a gente não podia parar. No intervalo troquei a fralda dela na mesa do professor e assim foi indo a caminhada. Quando chegou no 7º período, eu ainda fazendo estágio, ajudando a juíza com projetos de sentença, sempre ali, então isso ajudou muito meu linguajar jurídico. E quando chegou no 7º período, já comecei a pegar alguma coisa para eu estar fazendo, questão de juizado, pequenas causas, o administrativo do INSS, levava alguns casos lá no agendamento, e alguns servidores às vezes até me orientavam, graças a Deus sempre teve boas pessoas para estar me ajudando, e com isso eu fui pegando alguma prática. E isso foi tão bom para mim, porque quando depois minha filha nasceu, eu não pude mais continuar trabalhando como cuidadora de idosos, e com esses bicos que eu ia fazendo, eu consegui ir pagando minha faculdade, consegui ir ajudando dentro de casa. Meu esposo sempre teve um salário também bem mais baixo daquilo que a gente poderia estar fazendo, então com muita dificuldade fui caminhando. E quando chegou então a abençoada prova da OAB, o nosso tormento, eu sabia que era uma oportunidade que eu tinha que passar.
Eu fui do 8º para o 9º período, eu adiantei logo a matrícula do 9º período para eu fazer logo. E eu parei 15 dias antes para eu estar estudando. Porque eu pensei assim, Deus, eu não tenho muita oportunidade, porque para pagar aquela valor ali da FGV, na minha época era R$200. E como a doutora foi na primeira fase? Na primeira fase eu fiz Direito do Trabalho, fiz 41 pontos. Na primeira fase é geral, né? Isso. Optativas. Isso, Ficou em cima da linha, são 80 questões. 80 questões, 41, tá bom, já me dei por satisfeita. E na segunda fase, qual a escolha? Na segunda fase eu fiz Direito do Trabalho, que eu já gostava, que também tem um pouco de previdência. Eu achava que é uma linguagem que eu conseguiria um pouco mais. E ainda tem mais uma coisa, na época eu até queria fazer tributário. Só que eu ganhei de um amigo meu um curso que ele gravou de Direito do Trabalho. Ele falou, Catiana, tá aqui ó, esse curso para você poder fazer e eu não precisaria pagar. Então eu acabei que eu optei pelo Direito do Trabalho. E eu fiz, graças a Deus, também consegui passar. Passei muito mal antes. Cheguei a parar no hospital. Depois fiz alguns exames de endoscopia. O médico falou que foi tensão pré-prova. Mas graças a Deus, quando depois saiu o resultado, fiquei muito, muito nervosa. Naquele dia, né, que a FGV deixa a gente, Wilson, nervosa, a madrugada todinha esperando o resultado. Mas graças a Deus chorei muito quando vi que tinha sido aprovada. E aí naquele momento estava no 9º período da faculdade, aprovada na OAB. Então você já ganha um respeito dos colegas, dos professores. A UNIG, a Universidade de Nova Iguaçu, onde eu me formei, pela primeira vez ela fez uma homenagem aos alunos que tinham passado na OAB. E eu fui também homenageada, foi um momento muito importante também. E na época eu morava em Queimados e eu escolhi o município de Queimados para eu receber a minha carteira, porque minha mãe estava muito doente. E eu não queria que ela tivesse, por mais que seja perto, Queimados, Nova Iguaçu, mas que ela ficasse próximo de casa. Então no dia da minha formatura, ela foi, na minha formatura no sábado, né, foi em junho minha formatura, em julho, minha formatura foi no mês de julho de 2016. E quando foi na segunda-feira, ela começou a passar mal, ela passou na minha casa para me dar o dinheiro da carteira. Porque eu sabia que com a minha formatura num dia, no outro eu já iria pagar minha carteira. E nesse dia, nessa semana, eu estava com 2 contas de luz vencida. E eu optei entre pagar a carteira ou pagar a conta de luz. A luta é grande. E eu optei por pagar a carteira. E na quarta-feira cortaram a minha luz. Mas olha, doutora Catiane, a gente fala porque eu certa vez ouvi de um príncipe, né, que estava em Dubai, e ele disse assim, o meu avô andou de camelo, o meu pai andou de Mercedes, eu ando de avião próprio, meu filho vai voltar para Mercedes e meu neto, se bobear, vai voltar para o camelo. Por quê? A gente só dá valor àquilo que a gente tem dificuldades. Eu tenho certeza que do seu trabalho, do seu recurso que você consegue no trabalho, o valor que a senhora dá é um valor por causa da dificuldade. Mas isso também causa um impacto. Um impacto até que a gente tem trabalhado fazendo algumas coisas social. Quantas vezes a senhora atende alguém para fazer um atendimento jurídico social? É gratuito, sem cobrar a consulta, sem cobrar a vinda, recebendo apenas no fim do processo, quando há um ganho de uma causa, né? E eu queria que você falasse assim, o escritório e a atividade social, como que vocês correlacionam com o escritório, com os outros advogados que trabalham com o seu escritório? Eu sempre tive em mente que eu queria utilizar o meu trabalho para também ser uma missão de Deus na minha vida. Eu sempre pensei o quê? Eu quero ganhar dinheiro, porque nós vivemos disso, precisamos, mas eu quero também ser um instrumento de Deus para ajudar pessoas, que as pessoas não sejam impedidas de chegar ao judiciário devido às suas questões financeiras. Então, quando a pessoa irá ganhar uma causa, que terá um proveito econômico e a gente pode estar ajudando, vamos lá, depois você vai ganhar, terá êxito, entramos, vamos ganhar e a gente ganha todo mundo junto. Só que nem sempre esse é o objetivo, aquele trabalho mesmo que nós fizemos no sábado lá em Delamar. Algumas pessoas eram para estar dando orientação sobre uma contribuição correta, a forma que tem que proceder quando vai solicitar um laudo médico. Às vezes não sabe, tem laudo que não vem escrito CID, o médico não coloca o CID. Então são orientações
que nós acabamos, assim, eu acabei trabalhando, dando para as pessoas, e as pessoas acham que precisam pagar alguma coisa. Só para quem não é da área, CID é o Código Internacional da Doença. Você pode estar no Brasil, no Japão, na Inglaterra, nos Estados Unidos, onde for. Com aquele número vai te dizer qual é a doença e é uma obrigatoriedade. Sem o CID você não consegue determinar que lesão, que doença. E dele que parte as outras perguntas para chegar sobre a incapacidade. E nem sempre deveria o médico colocar isso no laudo, mas infelizmente às vezes ele não coloca, ou ele não explica se a doença é temporária, permanente, não traz nenhum desse esclarecimento. E acaba que ele vai de uma forma precária para fazer a perícia, que com aquelas informações corretas já conseguiria ter um resultado mais positivo na sua perícia. E o nosso trabalho social é esse trabalho também de informação, onde a gente acaba ajudando a pessoa nesse sentido. Às vezes a pessoa chega aqui, a identidade dela já passou da validade, nós fazemos o agendamento, é um cliente que a gente às vezes nem fechou o contrato, porque nem cabe uma aposentadoria, não cabe nenhum tipo de benefício. Então assim, não é que a pessoa não fechou porque não quis, é porque realmente não caberia nada para ele. Mas nós ajudamos em outras questões, fazemos agendamento junto à Receita Federal. Na época do auxílio emergencial, até mesmo o Marco, da Rádio Nova Multirumos, também trabalhou muito com a gente nesse sentido, de fazer lives, nós ajudarmos. E eu lembro que teve um advogado que falou assim para mim, disse, doutora, eu vou estar cobrando uma taxa de R$50 para fazer o cadastro para as pessoas no auxílio emergencial. E vai ser uma forma de a gente poder também estar ganhando e ainda estar ajudando as pessoas. Eu vou te falar, eu até achei interessante quando ele comentou isso para mim. Só que a nossa equipe fez um e-book muito bom, explicando passo a passo. Assim que liberou, nós ficamos acompanhando ali, cada minuto quando saiu, nós fizemos o print passo a passo, fizemos o e-book, espalhamos, e assim, não precisava de ninguém ter o nosso auxílio. Então nós fizemos assim, não vamos cobrar nada. É um momento precário que todos estão passando, um momento difícil, e será o nosso momento humano com todos. Esse advogado, provavelmente, ele usou um outro sistema. Enquanto o seu escritório fez o e-book, o advogado deve ter usado o sistema de cada um utilizar um chip. Um chip de celular diferenciado para cada um, porque você não pode usar o mesmo chip para dois pedidos. Senão você ia conflitar os interesses nos pedidos diferentes. Talvez ele tenha usado, talvez ele até cobrou. Eu nem sei depois se ele realmente cobrou. Eu falei assim, a intenção dele... mas por utilizar, se fizesse individualmente por chip de celular, não conseguiria, que você só pode usar um chip para um por causa dos dados cadastrados. É verdade. Então você não teria como fazer com o mesmo celular, o mesmo chip, vários cadastros. Então o cara tem que ter, vamos dizer assim, cada cliente o seu chip. Praticamente compra um chip para utilizar para isso aqui. Mas assim, interessante de falar, a gente está falando do social, né? Eu vou aproveitar esse momento, que às vezes na verdade não é nem seu cliente, nesse momento é seu assistido. É como se fosse uma defensoria pública, né? Quando você recebe a pessoa. E esse assistido, ele tem que ter o conhecimento, né? A doutora já falou, pega o laudo, vê se tem o CID. Tem o CID, qual a limitação, qual o percentual? Tem uma limitação de percentual de incapacidade? Vê se causou alguma incapacidade, se causou alguma incapacidade laborativa, se ela é permanente a total, se ela é parcial a total. E ao final, a gente aconselha, até para as pessoas pedirem, que o médico faça uma anamnese, ou seja, um relatório sobre aquela consulta, que ele vai facilitar a vida do assistido, do cliente e do advogado e de todo, e do juiz que vai julgar a causa. Porque fica mais fácil, o juiz também é da nossa área jurídica. Verdade. E ele não tem esse conhecimento de medicina humana. Então ele necessita para se guiar ali, né, conforme, e o CID vai te determinar o caminho. Quando a pessoa vem até ao escritório, vem até a gente, antes de até mês de ir, às vezes a gente fala assim, doutor, eu vou passar no médico primeiro e depois eu vou ao escritório. Eu falo, não, vem aqui primeiro. Porque eu já dou para ele uma orientação de como solicitar ao médico o laudo. Então assim, porque a gente já faz o passo a passo de forma correta, com as informações corretas. Por exemplo, se a pessoa vai no CRAS fazer o seu cadastro, às vezes a pessoa lá no CRAS, o funcionário, ele não assina, não carimba a folha V7, que é a folha do cadastro junto ao CRAS. Então assim, são informações que fazem toda uma diferença.
como, por exemplo, o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, documento que nós precisamos para dar entrada de aposentadoria especial. Nós fazemos esse trabalho de diligência junto à empresa para pedir as informações de forma correta, o carimbo, às vezes está faltando um carimbo do CNPJ. Preenchimento correto do PPP, do LTCAT e outros documentos necessários, né, para quem é segurado especial aí também, né? Porque precisa. Então, assim, é todo um trabalho antes da gente realmente concluir um processo que nós fazemos, que eu chamo de advocacia humanizada. É aquilo que eu procuro realmente fazer, uma advocacia diferenciada. Onde uma coisa que me chamava atenção, Teilson, é que quando eu fazia estágio no Tribunal de Justiça, as pessoas tinham números de processo. Então você chega lá, qual o seu número? E eu sempre falei, aqui eu não quero que as pessoas sejam um número. As pessoas têm um nome, e a história de cada um. Quando nós damos um andamento, que nós chamamos de feedback, eu sempre falo aqui para os funcionários, toda a equipe que trabalha, faz de conta que você está dando a notícia para a sua avó. Como é que ela irá entender? Então não é assim, o seu processo está procedente. O cliente não sabe o que é procedente. Teve um que foi até engraçado, que ela ficou preocupada porque ela viu na internet que assim, tinha sido sorteado, mas é o sorteio da vara que tinha caído. Eu não quero uma aposentadoria sorteada, eu quero uma aposentadoria de verdade. E quer o pior para o advogado? Valor da causa. Aí o cara olha lá no processo e fala assim, o valor da causa é de, vamos lá, se a gente está falando no juizado especial, até 60 salários mínimos. Então você faz um cálculo, tá 50 mil reais o valor da causa. Eu vou receber 50 mil reais, não, até você explicar. Fica difícil. E assim, eu vou deixar aqui também um aviso para as pessoas que, principalmente para aqueles que vão chegar aqui, tenha muito cuidado quando você vai fazer o pedido administrativo. Porque se você tiver uma comunicação de indeferimento de um BPC, não serve para uma aposentadoria ou para um auxílio-doença. Se você tiver uma comunicação de indeferimento administrativo do INSS, de uma aposentadoria ou de um auxílio-doença rural ou urbano, não serve para o BPC, porque o princípio da fungibilidade ele pode até ser usado do rural para o urbano, porque está dentro do mesmo previdenciário. Porém, né, doutora, às vezes o cara pediu uma coisa e quer que o advogado... Não, mas eu fui lá, eu nunca trabalhei, mas eu fui lá no INSS e pedi auxílio-doença. E aí você vai dizer para ele, você aqui não tem direito, você vai ter que dar entrada novamente. É verdade. Né? Você vai ver a condição de hipossuficiência, a renda per capita da família, os documentos necessários para o BPC, porque aquela pessoa tem um direito, tem às vezes uma incapacidade de longo período, uma incapacidade permanente, mas ela nunca contribuiu. Como que ela vai aposentar? É até uma confusão, não é uma aposentadoria, é um benefício. E o que é assistencial é diferente do que é previdenciário. Então a gente passa por muitas coisas, quem está no escritório tem que estar orientando, que a pessoa acha no direito. E eu lhe falo, doutora, que eu já vi a situação, a questão da hipossuficiência econômica, a renda per capita, a importância disso. Do médico informar que a pessoa tem direito porque o filho é um deficiente, mas a renda é alta do núcleo familiar, e quando você vai explicar, a pessoa sai te xingando. É porque ouve dizer, meu filho tem direito porque é deficiente, mas não verifica que são 2 requisitos, não é somente um. E os 2 requisitos? Tem que andar juntinho, 100% para os 2, não é assim, não, mas ele é tão ele é deficiente que realmente não terá qualquer condições a longo prazo, conforme os requisitos. Mas se você tem uma renda que ultrapasse o exigido, como também às vezes a pessoa tem uma questão de miserabilidade muito, muito precária. E você fica ali com aquela questão de querer ajudar, mas a deficiência não é algo assim também que ele acaba enquadrando a longo prazo, que vai atrapalhar a vida adulta da criança, e às vezes o juiz acaba não dando. E o pior, né, doutora, que nós estamos falando de um conjunto, do núcleo familiar. Meu filho é deficiente, mas meu filho tem pai, tem mãe, tem irmãos maiores, moram dentro do mesmo teto, são empregados, a renda, que a gente até consegue, né? A legislação do BPC de 93 é muito antiga e fala de 1/4 do salário mínimo. Até meio salário mínimo é pacificado, você consegue ganhar judicialmente. Só que o INSS tem a obrigatoriedade de negar entre 1/4 e meio.
Ele tem a obrigação de negar, mas geralmente os escritórios, os advogados vão ganhar essa ação porque prova que a hipossuficiência econômica, existe outros programas posterior ao BPC, que está dentro da Lei Orgânica da Assistência Social, no artigo 20 em diante, e que vieram depois, caso do Programa de Assistência Alimentar, Bolsa Família, Bolsa Escola, que considera hipossuficiente todo aquele que tem renda de meio salário, renda per capita de meio salário mínimo. Então a gente consegue, só que as pessoas têm que saber colocar bem isso e até o que conversa quando vai lá vai fazer o atendimento, né? Porque se ele começa a falar, mas meu filho me ajuda, se seu filho te ajuda, não precisa do governo então te sustentar, porque o BPC, ele não é uma ajuda que o governo te dá, ele é a sua fonte principal. Você não tem meios de se alimentar, então vem esse benefício do governo, o governo irá te sustentar, irá prover isso para você. Uma vez, doutor Wilson, um caso meu, onde eu fiz até a sustentação oral no juizado, em que a mãe, ela morava com um filho maior e o filho recebia assim 10% a mais que o salário mínimo. O juiz disse que o filho poderia sustentar ele e a mãe com aquele dinheiro, que daria para ele poder sobreviver. E não deu benefício. A renda per capita passou um pouquinho de 50% do salário mínimo. E não deu. Então são casos práticos que nós estamos sempre vivenciando e dá aquele misto de emoções, né? Mas quem tem esse problema, traga para o advogado suas despesas ordinárias. Não adianta você falar assim, eu comprei uma televisão, eu comprei uma geladeira, isso não ajuda. Mas se você tem despesa com saúde, com medicamento, traga, porque poderá o juiz entender por um bom senso que isso se abate da própria renda, né, doutora? Então foi assim, vivências na prática, porque eu também sofri com a minha mãe em relação ao INSS. A minha mãe, conforme eu estava contando no início, quando ela me deu o dinheiro para poder pagar a minha carteira, eu não consegui que ela pudesse estar presente quando eu recebi a carteira, porque ela veio a falecer. E ela estava com um processo de aposentadoria, porque o INSS negou o benefício para ela, e era só na Justiça Federal que nós conseguimos. Ela viu a aposentadoria dela, só que ela não conseguiu nem receber os atrasados, porque ela veio falecer antes. Então essa luta junto com o INSS, dá desde a minha mãe, a gente vê as injustiças, vê tudo que acontece, e no dia a dia a gente olha para as pessoas e eu penso assim, poderia ser minha mãe. E parece que às vezes o judiciário não vê isso. As pessoas se tornaram somente números, e as pessoas não são números. São pessoas que precisam de dignidade. Quando nós conseguimos conceder um benefício para uma família, é uma dignidade que nós estamos levando para aquela família. Eu tenho um caso que é marcante em Rondônia. Numa contestação da Previdência, né, do INSS, o procurador não viu a juntada da certidão de óbito. E ele continuou com a mesma contestação da negativa do INSS, que o segurado tinha condição de trabalho. Ele não olhou o processo e ele disse que ele não tinha nenhuma incapacidade para realizar suas atividades laborais. O cidadão estava morto e ele não tinha visto. Então, assim, ocorre coisa que a gente fala assim, é esdrúxulo para o mundo jurídico, mas ocorre e a gente acontece. Né? E não tem coisa mais triste para um advogado, principalmente quem trabalha no previdenciário, é que seu cliente venha a falecer antes do final do processo. É muito triste. Porque como a doutora Catiane falou, não é número, é pessoa, gente que você atendeu, gente que você conversou, gente que você criou um relacionamento de amizade entre advogado e cliente, um relacionamento de amizade, e aquela pessoa não consegue o seu objetivo em vida. Mas mesmo assim o advogado continua lutando, porque tem os herdeiros. E mesmo no BPC, que não dá direito para herdeiro, tem direito naquele período. Dos atrasados. Do RPV ali, o retroativo de cada um, né, doutora? E toda essa nossa luta, doutor, isso, que estamos aí há 5 anos, não foi fácil, a gente passa assim. Olha, ainda mais a data de hoje tão especial, a gente olha um pouquinho para trás e vê passando por muitas coisas, continuamos passando, muita experiência, questão de gestão de escritório, porque a gente não aprende nada disso na faculdade, de como lidar com pessoas, funcionário, cliente. Eu lembro que logo no início teve uma cliente que eu passava as informações do processo
E ela falou assim, Catiana, eu não quero saber de nada. Quando sair o resultado, você me fala. E eu cometi esse erro de agir assim com algumas pessoas. Eu pensei, acho que eles devem achar chato ficar toda hora falando do processo, então não vou falar. Aí teve alguns que começaram a reclamar, eu nunca sei nada do meu processo. O meu advogado não me passa informação. Aí eu, gente, mas é para passar ou não é para passar? Ou seja, até você entender como agradar o cliente, como fazer, então, esses 5 anos. O que ocorre? Você passa quando há uma movimentação processual, um fato novo. Mas tem cliente que liga todo dia querendo saber. Verdade. Como é que tá meu processo? Aí liga amanhã de novo. Houve alguma movimentação? Quer dizer, você só vai falar quando há uma movimentação processual, que você vê que há um fato novo. Com essa experiência aqui no escritório, nós falamos em 2 momentos. Um, quando há um fato, uma movimentação, e independente de movimentação, todo mês nós mandamos um feedback para o cliente como está o processo dele. Até para ele ter ciência, né? Isso, você fala, conforme enviamos no mês passado, não houve alteração para esse mês, então as informações são essa. Ou seja, o contato com o escritório, pelo menos uma vez no mês, ele acaba tendo. E isso devido a toda essa experiência que nós tivemos, de acordo aí com 5 anos, que não são 5 dias. Doutora Catiane, 5 anos aqui de escritório, um fato marcante. Num caso, numa senhora que ela procurou, já tinha ido a alguns advogados, uns 3 advogados, porque o marido dela tinha falecido, dado entrada no BPC, e ele faleceu sem receber o BPC e estava com recurso administrativo em andamento. Ela queria saber sobre esse recurso. E ela disse que até achou que poderia receber pensão por morte, mas esses advogados disseram que ela não teria direito porque ele não tinha mais qualidade de segurado, ou seja, há um tempo já que ele não pagava o INSS. Quando eu peguei toda a documentação dele, eu verifiquei que ele poderia sim se aposentar com aposentadoria especial, porque ele trabalhou numa empresa com exposição a ruído, fiz o agendamento para a aposentadoria, no caso de pensão por morte para ela, que foi indeferido, pedindo o reconhecimento, e fui para a Justiça Federal. Na Justiça Federal, e isso foi bem no início também da advocacia, não estava constando a palavra habitual e permanente no PPP, e o juiz deu improcedente. Preparei o recurso, fui despachar com o juiz, conversei com ele o caso, e ela é uma pessoa que tinha passado por muitas lutas, e no momento da sustentação, ele falou que não iria dar, porque não estava escrita a palavra habitual e permanente. Só que o código GFIP, que é o código que constava no PPP, era com 04. Na época eu não sabia fazer essa observação. E um outro juiz falou, ó, o código dele é 4. Mesmo não constando a palavra habitual e permanente, por mim, a gente pode reverter essa sentença. Ele falou que não se importava, o outro juiz, o outro também mudou o voto e com isso deram benefício para ela. Só mostrando para quem está nos assistindo, o código GFIP 04, que a doutora está falando, cada ano trabalhado vale como se fosse 1.4. Né? No código GFIP, porque está mostrando que a própria empresa recolhia para o INSS como especial. Sim, e eu digo assim, e cada ano de trabalho cada ano aumentava. Então ele acabou tendo essa condição. Por exemplo, você trabalhou 10 anos, acho que ele trabalhou 20 anos. Você trabalhou 20 e teve 8 anos a mais. Aí com 20, como ele tinha 1.4, era 25 anos para aposentar. Ele consegue aposentar. Certo. Então conseguimos a reversão, o valor do benefício dela foi um valor muito alto, de 3 mil e poucos reais. Então ela teve uma dignidade muito maior. Imagina, a pessoa que estava lutando só para ter aquele atrasado do LOAS do marido, do BPC do marido. Então consegue uma pensão com esse valor. Os atrasados excederam ao teto do juizado, que são 60 salários mínimos. De LOAS, né, doutora? Que não dá direito a herdeiro. Que não dá direito a herdeiro, uma pensionista. Só ia ganhar aquele período até a morte, da entrada do requerimento até a morte. Então esse foi um caso que marcou muito. E ainda teve um bom RTV, né? Ainda teve um bom, eu também fiquei muito feliz. Todos nós ficamos felizes. Isso é bom. Doutora, e a gente está falando de pensão por morte, há um benefício previdenciário que também é muito semelhante com a pensão por morte. É o auxílio reclusão. Isso. Tem aparecido auxílio reclusão aqui no escritório? Muito também? Pouco. Eu devo ter uns 2 ou 3 casos de auxílio reclusão. É muito pouco esse tipo de benefício aqui por escritório.
Eu até tenho colegas, por exemplo, em São Paulo, que são até no escritório que trabalham exclusivamente com auxílio reclusão. Eu particularmente porque aparece pouco. E há um preconceito muito grande em cima do auxílio reclusão, que acha que é o preso que irá receber. E nós sabemos que não é o preso, são seus familiares, seus dependentes, e ele ainda tem várias coisas para estar provando, não é bem assim, aí ele foi preso e recebe benefício. Ele tem que ter qualidade segurada, é para baixa renda. Então, eu acho que tem muito fake news no auxílio reclusão. Tem, bastante. Muito fake news que fala assim, o cara ganhou 5 mil, não. Tem um limite, tem um teto para o auxílio reclusão. Esse teto sai uma tabela, qual é o teto máximo. Ele tem que ter qualidade segurada e tem que ser o provedor da família. Isso. Se ele não for o provedor, ele não consegue. Ou seja, não é qualquer um. Né? Não. E o filho dele não tem culpa se ele cometeu o crime e se ele está dentro dos requisitos, é mais do que justo o filho receber. É que a gente passa por problema. Eu já tive um que, depois que estava já na rua, ligou para a gente no escritório e falou: eu queria saber do meu dinheiro. Eu falei: você não tem dinheiro não, você estava preso, amigo. Quem tem dinheiro é seu filho, é a sua esposa, você não tem dinheiro não. Aí ele ficou até meio assustado. Não, porque realmente não é direito do preso. Não é. É porque o preso é o mantenedor de uma casa, como ele foi preso sendo mantenedor, a sobrevivência daquelas pessoas depende dele que mantinha. E ele, o mesmo que errou para a justiça, os filhos e a mulher não podem passar fome. Eu vim a perecer por causa dele. E se ele foge, novamente eles ficam sem cobertura. Sem cobertura. É muito complicado. É bem complicado. E a senhora queria falar mais alguma coisa sobre previdenciário? Já falou do fato marcante, uma história bacana, uma vida de uma família que conseguiu ser modificada por um trabalho do escritório, um trabalho, né, da advocacia. Tem fatos também que são tristes, que a gente perde a causa e... Pessoas que a gente sabe que realmente precisa, necessita. Esses dias mesmo eu recebi a sentença de uma pessoa que ela era aposentada por acidente de trabalho, ela era motorista de ônibus e ela foi aposentada por problemas psiquiátricos e o INSS deu alta para ela. Então nós entramos na justiça estadual, porque era acidente de trabalho, e sabe como que a justiça estadual demora muito, ela não teve paciência, ela estava tratamento psicólogo, o psicólogo me ligou e falou assim, ela disse que vai acabar se suicidando se o benefício dela não sair logo. E assim, aqui a gente enviava e-mail, fazendo todo tipo de diligência, procurando dar o mais rápido possível com o processo. Só que não depende da gente, e infelizmente ela veio se suicidar. E esses dias saiu a sentença com tudo que nós tínhamos pedido. Eu liguei até pro familiar dela, assim, com vontade de chorar quando eu liguei, porque foi muito triste. Eu queria dar essa notícia para ela. Só que ela se suicidou, ela falou que ia se suicidar porque o benefício dela não saía. Para você que está nos assistindo, prazo de juiz é prazo impróprio. Nós não podemos dizer, o advogado que fala, eu vou lá e faço o juiz despachar, é mentiroso. Segue uma ordem cronológica dos processos. Então, a gente não tem como dizer assim, mas porque com a defensoria demora mais ou com o advogado lá ele é mais rápido? Isso não existe. É verdade. Isso não existe. A gente joga muito limpo, porque não depende do advogado. O advogado faz o processo. O advogado faz a inicial e acompanha o processo, é claro. O processo está parado, vai lá despachar. Mas o advogado não pode pegar o processo e fazer o juiz lá. Quem dera. Mas assim, existe muita injustiça. E esse é um caso de injustiça que leva até a demora, levou uma pessoa a perecer, levou à morte. Foi muito triste. E o advogado sente. E ela falava comigo, doutora, se não sair logo, eu vou tirar minha vida. Eu não aguento mais não ter um dinheiro no próximo mês, ficar dependendo dos outros, e assim, uma pessoa que sempre trabalhou, ganhava aí seus 2.000 e poucos reais, estava aposentado, pelo pente fino, foi dado alta, então e não foi nem para reabilitação. Não foi nem para reabilitação, foi dado alta para ela. É que a gente sempre fala, né? Vai vendo o Brasil, as covardias que se faz, são as covardias, que a gente tem que ir no dia a dia aquilo não dá. Então, assim, resumindo, em relação ao previdenciário, um trabalho muito bom que nós fazemos aqui também, que eu gosto, é em relação à orientação sobre as contribuições de forma correta. Muitas pessoas acabam contribuindo errado
e não são processos que nós iremos pegar porque não está na hora de aposentar, de qualquer benefício, mas a gente gera guia, eu peço para a pessoa trazer o carnê do INSS aqui, eu preencho o carnê para a pessoa, oriento quanto ao código correto, ou seja, todo o trabalho, que às vezes a pessoa está totalmente fora do sistema e nós acabamos inserindo a pessoa no sistema previdenciário. Isso ocorre muito com o trabalhador que tem MEI, né? É muito, todo contribuinte individual também. Eu até brinco, falo assim, o INSS agora vai ter que me dar alguma coisa, porque eu que estou mandando as pessoas pagarem o INSS. São pessoas que estão fora do sistema e que nós conseguimos colocar. A pessoa às vezes paga uma outra coisa e acredita que está pagando na Previdência. É verdade. Wilson, antes de terminar, eu queria entregar o tablet aqui para a doutora, para ela acompanhar os comentários, porque está tendo bastante comentário lá, eu acho que é uma grande oportunidade para ela poder estar agradecendo aí o carinho do pessoal. Eu fico muito emocionada, que agradeço muito a Deus por essa oportunidade. São 5 anos aqui, 5 anos de um sonho, de realizar essa missão, que eu sempre falo. Aqui nós somos instrumentos de Deus para abençoar, porque nós também somos abençoados, e o carinho das pessoas, conhecer vocês, que foi através do direito, através do previdenciário, é muito gostoso. Eu agradeço a Fabiana, Dr. Wilson, Marco, que sempre esteve aí conosco aí nas lives, sempre nos ajudando, e a todos vocês que estão também comentando. O parabéns que é nosso, não é só meu, é todo nosso. Beijo. Vem alguém que está, algum conhecido? Sim, a Márcia Coimbra, benditos esclarecimentos. Parabéns, doutora Catiane, que Deus abençoe. Janine, minha prima, parabéns, Catita, porque é minha tia que está no Facebook dela. Patrícia Albuquerque, Luiz Carlos de Almeida, que é meu cliente. Boa tarde, doutora Catiane. Quero muito que a senhora seja abençoada em nome de Jesus. Glimari, minha tia, dando aqui ó, joinha. Biel Luna, desejo a você sua vida, sua profissão, Deus no controle, muito sucesso. Que Deus abençoe, gratidão a Deus e seu profissionalismo. Sou Adriana Luna, Face do meu filho. Luciane, que também é nossa cliente, minha melhor. Patrícia Albuquerque também. Virgínia, Cláudio Soares, várias pessoas aqui, clientes e amigos. Aline Fernandes, minha cunhada linda. E assim, essa missão aqui não é minha. Em primeiro lugar, tudo aqui realmente é de Deus, porque é um trabalho que eu quero, a gente fala, a gente vive de honorários. Não sou uma advocacia, não sou uma defensoria pública, mas aqui nós até brincamos, somos uma defensoria privada, que é uma advocacia humanizada, onde o dinheiro aqui não vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar vem a ajuda das pessoas. E às vezes coisas que nós já teve dia, eu vou falar isso só como exemplo, assim, que às vezes a pessoa acha assim, porque é advogado, está com dinheiro, está com condição, mas nem sempre isso acontece. Eu também, em questões financeiras, passo a mesma dificuldade igual todo mundo. Teve uma cliente aqui uma vez que eu fiquei tão comovida com a história dela, e ela estava sem dinheiro para comer, sem nada, nem eu tinha. Eu peguei como funcionário meu R$200 emprestado para poder estar abençoando a vida dela, porque assim, aquilo realmente me comoveu, sabe? Eu segurei para as lágrimas não caírem. A gente luta aqui, vê a dificuldade de cada um, e o que eu quero é isso, é poder, que a gente pode ajudar as pessoas, é com dinheiro também, as pessoas precisam, mas às vezes uma informação, uma orientação já muda todo o rumo que a pessoa iria dar. Uma pessoa chegou para mim com R$18 mil em guia, que o INSS gerou de forma errada. A aposentadoria por idade, ela não iria conseguir se aposentar porque não eram contribuições realizadas em dia. Eu peguei e falei com ela, não paga, que não serão consideradas essas contribuições. Quanto que ela me deu por isso? Nada. Eu até brinco e falo assim, doutora, quanto que é então por essa orientação? Aí eu pego um pouquinho de cartão e falo aqui, ó, só me indica. Já aconteceu um fato, e eu vou até trazer para a doutora esclarecer antes de acabar, porque eu acho interessante. O cliente chegar para a gente e que alguém orientou que um ente querido não veio a falecer, e alguém mandou que pagasse as contribuições que ele garantia a contribuição pós-morte. Isso acontece muito também. Aí chega para você e fala, mas pagou antes dele morrer? Não, pagou posterior à morte. Infelizmente. Pessoas já vi aqui, não, doutora, porque eu ouvi dizer da senhora e eu queria uma outra opinião. Falaram que para eu poder pagar, não paga. E pior quando a pessoa já pagou, alguém orientou errado, a pessoa pagou, gastou o que não tinha. Gastou o que não tinha. Eu falo assim, olha, dentro da legalidade do seu direito, nós vamos em busca dele para ele poder ser exercido. Quando você não tem,
nós não podemos fazer nada. Mas se você tem direito, ele não está sendo reconhecido, pode ter certeza que nós vamos lutar de forma honesta, de forma correta, para poder realmente a pessoa ter o direito que é dela. Doutora, aproveitando que nós já estamos terminando, antes da doutora Catiane fazer as considerações finais, nós já fizemos um social em Seropédica e fizemos em Japeri. E dia 18 vai ter um evento em Queimados. Eu queria depois conversar com a senhora para que a gente fizesse, junto com esse evento do Grupo Centelha, um grupo de empresários também, um grupo de amigos que vai atender. De repente nós colocarmos, se eles forem fazer na praça, a gente colocar numa tenda e fazer um atendimento social em Queimados. Vamos, eu sim. vou marcar com a doutora aqui então. Queimados, nos aguarde que nós vamos para Queimados fazer esse social. Queimados é minha cidade do coração. Opa! Então estamos juntos. Isso. Suas considerações finais, doutora? Bom, quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de estar aqui completando os 5 anos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Agradecer a toda essa equipe da EJCC que trabalha aqui, todos nós juntos, porque sem eles nada disso também seria possível. E agradecer também a TV Municipal, Dr. Wilson, a todos os clientes e amigos. Tenho muito mais amigos que eram clientes e se tornaram amigos do que às vezes amigos que se tornaram clientes. E nós todos juntos nos tornamos grandes parceiros, colegas, pessoas que fazem parte da nossa vida, da nossa história. Agradecer a todas essas pessoas, que sem vocês nada seria possível. A todos os 5 anos. A todos os ouvintes, né? Primeiro, nós é que agradecemos, doutora, estarmos aqui, termos essa oportunidade de estarmos juntos, mostrando o seu trabalho, mostrando o trabalho dos colaboradores, dos parceiros do escritório, né? E levando benefício, e vamos fazer esse social. E vamos a ter uma próxima com a doutora Catiane. Você que tenha dúvida pode mandar. Mas eu queria, antes de terminar, que a senhora falasse. Alguém que está nos assistindo que quer vir ao seu escritório. Em Nova Iguaçu, nós estamos aqui na Rua Iracema Soares Pereira Junqueiro, número 85, na sala 1001 e 1002, que fica perto da Polícia Federal, perto do Top Shopping. Também estamos em Teresópolis, que é em cima da Casa de Bahia, na Rua Delfim Moreira, número 261, sala 201. E lá em Seropédica, na nossa parceria com o Dr. Wilson, que é ali pertinho da loja 100, em cima da padaria. Isso, na Rua Benedito Coelho de Castro, esquina com o calçadão de Seropédica. Isso. Muito obrigado. Será um prazer tirar uma foto com vocês aqui. Tá, muito obrigado a todos. Fica com Deus.